Bem-vindo ao Viver Sustentável. Hoje é praticamente consensual de que muitas das premissas adotadas pelo mundo capitalista, notadamente aquelas que se baseavam unicamente na economia de mercado, são ou insuficientes ou completamente equivocadas. Assim, crescimento econômico de per si mostrou-se insuficiente para promover o bem-estar social e sozinho acabou se tornando sinônimo de mais consumo, mais poluição, mais desigualdade social. Hoje, se quisermos que a noção de livre mercado continue sendo geradora de empregos e de oportunidades, é preciso que ela agregue também noções de proteção e preservação dos meios naturais, para que as futuras gerações possam usufruir desses recursos que hoje estão à nossa disposição. O fato é que o novo conceito de desenvolvimento sustentável acaba estabelecendo um divisor de águas entre o modelo anterior, predatório e carbonário, e um novo modelo de economia que deverá prevalecer daqui para frente. Com base nisso tudo, paradoxalmente, foi o descontentamento com a economia de mercado que acabou pavimentando o caminho para uma economia verde baseada no desenvolvimento sustentável, que é o que vamos ver a seguir do programa. Lista divulgada pelo WWF mostra os 10 animais que mais correm risco de extinção. Vamos ver como a nanotecnologia pode influir de forma positiva o desenvolvimento agrícola. E vamos conhecer os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. A ONG WWF divulgou recentemente a lista dos 10 animais que correm o maior risco de desaparecer para sempre na natureza. Vamos ver quais são essas espécies que correm o maior risco de extinção. A fauna e a flora do planeta estão desaparecendo. Em 40 anos, perdemos 30% de toda a biodiversidade. Algumas espécies estão muito próximas da extinção. O estudo Planeta Vivo 2010 da ONG WWF apresenta uma lista que aponta as 10 espécies animais que correm maior risco de desaparecer do mundo. Em 10º lugar está o panda gigante. Atualmente restam cerca de 1.600 exemplares dessa espécie no planeta. Seu habitat natural está cada vez mais ameaçado, pois o crescimento das cidades chinesas faz com que as florestas fiquem fragmentadas. O 9º animal no ranking de risco de extinção está o rinoceronte de Java. Ele é um mamífero de grande porte e existem menos de 60 exemplares distribuídos na Indonésia e no Vietnã. Mesmo assim, esse animal é caçado ilegalmente para a venda do chifre. A borboleta monarca está em 8º lugar na lista. Elas estão ameaçadas por conta das alterações drásticas de temperatura, tempestades atípicas e das queimadas. Na 7ª posição ficam os gorilas das montanhas. Hoje existem apenas 680 animais nas florestas da África, consequência da caça ilegal. Segundo estudos, eles podem desaparecer já na próxima década. A pesca predatória e o consumo excessivo colocam o atum na 6ª colocação do ranking. Desde o século XIX, a população da espécie caiu mais de 80%. O 5º animal que mais corre risco de extinção é a tartaruga de couro. Por conta da poluição e do aquecimento das águas oceânicas, existem apenas 2.300 fêmeas da espécie e a quantidade de machos é ainda menor.
O pinguim de Magalhães é a quarta espécie listada no ranking. Eles vivem nas Ilhas Malvinas e na Patagônia. Os derramamentos de óleo e o aquecimento das correntes marítimas são os principais responsáveis pela morte da espécie. A alteração na temperatura do oceano afasta os peixes que servem de alimentação desses animais. O derretimento das geleiras coloca a morsa em terceiro lugar na lista dos animais que correm risco de extinção. O que acontece é que elas são obrigadas a migrar para locais menos seguros. Em setembro de 2009, por exemplo, 200 morsas foram encontradas mortas em uma área terrestre do Alasca, bem longe do seu habitat natural. O segundo animal mais ameaçado de extinção é o urso polar. Atualmente, existem cerca de 25 mil exemplares dessa espécie no Ártico, mas o degelo na região provocado pelo aumento da temperatura do planeta pode matar 2/3 desses animais. Além disso, as atividades petroleiras e os derramamentos de óleo no local contribuem para o aumento do risco da extinção da espécie. E o animal que mais corre risco de desaparecer para sempre do planeta é o tigre. Hoje existem menos de 3.200 exemplares na natureza. Seu habitat foi destruído pelo homem e esse animal é uma das presas favoritas dos caçadores asiáticos. Para evitar que essas espécies entrem em extinção, precisamos de política de proteção e de conscientização, pois as espécies são a base dos ecossistemas. Oi, meu nome é Guilherme, eu estudo design de produto e eu queria saber se o Brasil tem uma boa legislação para combater a biopirataria. Em primeiro lugar, é preciso definir o que é biopirataria. Nós entendemos que a biopirataria tem 3 vertentes. A primeira é o tráfico ilegal de animais silvestres. O segundo, contrabando de madeiras nobres. E o terceiro, o contrabando, o tráfico ilegal de material genético, de DNA de animais e de plantas para separar os princípios ativos e utilizá-los comercialmente. Com relação a essas 3 vertentes, nós podemos dizer, no que se refere ao tráfico de animais silvestres, nós temos uma boa legislação, precisamos aprimorar a questão das penalidades, agilizar as penalidades para que diminua a impunidade. No que se refere ao contrabando de madeira, também, mas temos que modificar a questão que se refere ao que fazer com a madeira apreendida. É preciso agilizar o processo para evitar que os criminosos acabem se beneficiando da ineficácia da fiscalização quanto ao destino do material apreendido. E, em terceiro lugar, no que se refere à biodiversidade em si, nós podemos dizer que o mundo inteiro ainda está muito atrasado. Agora, este ano, em Nagoya, nós acabamos de aprovar o protocolo de Nagoya, que começa a regulamentação da Convenção sobre a Biodiversidade, que foi aprovada em 92, na Rio 92. Olho vivo, consumidor. Limpe ou troque os filtros de seu ar-condicionado. Um ar-condicionado sujo representa 158 quilos de gás carbônico a mais na atmosfera por ano. Você sabia que ao cozinhar usando panela de pressão você economiza até 70% de gás? E qualquer alimento como arroz, feijão, legumes, macarrão e carnes podem ser feitas nesse tipo de panela. O Viver Sustentável está de volta. Vamos ver como a nanotecnologia pode diminuir os impactos ambientais, ajudando o desenvolvimento da agricultura.
criar coisas a partir de pequenas partículas, utilizando técnicas e ferramentas que estão sendo desenvolvidas nos dias de hoje para colocar cada átomo e molécula no lugar desejado. É o que chamamos de nanotecnologia. A palavra nano é uma medida de tamanho, como nanômetro é 1/1000º de um metro. Então, nós estamos pensando em coisas que tenham mais ou menos essa escala de tamanho. O que tem essa escala de tamanho, por exemplo, algumas moléculas biológicas, proteínas, o DNA tem esse tamanho, mas algumas partículas inorgânicas do dia a dia, até mesmo fuligem que a gente tem, por exemplo, no ar, pode ter essa escala nanométrica. O que nós estamos querendo é utilizar esse tipo de material muito pequeno em algumas tecnologias práticas. A nanotecnologia é tão nova que ninguém sabe ao certo o que virá dela, mas muitos benefícios surgirão. Cientistas estão experimentando com substâncias a nanoescala para aprender sobre suas propriedades e como seremos capazes de tirar vantagem delas em várias aplicações. O primeiro grande ganho que a nanotecnologia poderá contribuir é no que diz respeito à redução do uso e consumo de fertilizantes. Já foram testadas nanopartículas de fertilizantes que são mais eficientes que os fertilizantes comuns, algo que vai proporcionar menos impacto ambiental. Em termos de agricultura, hoje nós já temos algumas empresas, não são muitas, mas já temos algumas empresas comercializando micronutrientes nanoparticulados. Então, micronutrientes são, por exemplo, o zinco, o magnésio, são elementos que são necessários em agricultura em pequenas quantidades, mas eles são necessários, precisam ser aplicados mesmo que em pequenas quantidades. Nós já sabemos que o uso deles como nanopartícula é mais eficiente do que utilizar nos formatos convencionais e nós já temos algumas empresas já comercializando em grande escala. Mas são muitos os desafios a serem enfrentados pelos cientistas. Universidades e corporações do mundo todo estão estudando rigorosamente como os átomos se encaixam para formar grandes estruturas. Além disso, faltam leis de incentivo para apoiar novas pesquisas e estudos. Algumas dessas tecnologias param por causa de regulamentação, param porque não existe uma lei específica, porque não existe alguma regulamentação específica que permita que ela entre no mercado. A nanotecnologia surgiu para, definitivamente, promover avanços. Uma contribuição capaz de gerar excelentes resultados, proporcionar mais desenvolvimentos, visando um mundo mais sustentável, um mundo cada vez melhor. Meu nome é Fábio, eu faço design gráfico e eu queria saber o que é princípio poluidor-pagador. Como o próprio nome indica, princípio poluidor-pagador significa que quem polui paga. Só que não pode significar uma licença para poluir. Ou seja, os limites legais máximos, os índices máximos de poluição continuam os mesmos e tendem a diminuir com o tempo a partir do momento em que novas tecnologias são incorporadas e se descobre uma forma de produzir a mesma coisa poluindo menos. O que ocorre é que até hoje, em muitos casos, quem polui dentro dos limites legais, ou seja, polui pouquinho, aquilo que a lei permitia, ou que a lei permite, não precisa pagar nada. Isso significa a socialização do custo desta poluição, que precisa acabar. Quem polui, mesmo que seja dentro dos limites legais, precisa arcar com o efeito maléfico, deletério, que está causando ao meio ambiente. O Viver Sustentável pergunta: quantas árvores deixam de ser cortadas na reciclagem de 1 tonelada de papel? Letra A, de 5 a 10. Letra B, de 15 a 20. Letra C, de 20 a 25. Ou letra D, 25 a 30. A resposta correta você confere no próximo bloco.
No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantas árvores deixam de ser cortadas na reciclagem de 1 tonelada de papel. A resposta correta é letra B. Hoje temos um prazer muito especial, receber o Dr. Gabriel Murgel Branco, engenheiro formado pela Politécnica de São Paulo, professor de motores à explosão da Politécnica de São Paulo. Durante mais de 20 anos trabalhou na CETESB, implantou o PROCONV e foi quem iniciou os trabalhos para transformar esse setor da CETESB num centro de referência nacional. Que satisfação poder recebê-lo hoje e falar sobre a importância do controle das emissões dos motores. Muito obrigado pela presença, doutor Gabriel. Ora, também eu que agradeço, foi um prazer recebê-lo aqui no meu escritório. Doutor Gabriel, qual a importância desse controle das emissões dos motores a gasolina e a diesel? A poluição do ar se deve quase que totalmente à emissão dos veículos, de poluentes pelos veículos. Quando a gente pega um nosso carrinho, e vai de casa para o trabalho, a gente soma junto com milhões de pessoas aquela quantidade de poluente que dá toneladas por ano, no fim das contas. Criamos, através da CETESB e do IBAMA, um programa chamado PROCONV, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos, que começou as ações no sentido de mudar a tecnologia dos motores e veículos brasileiros. Para que com o tempo, é um programa de longo prazo, com o tempo a gente tivesse uma frota de veículos capaz de emitir menos. Hoje, 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, nós já conseguimos reduzir 95% a emissão dos automóveis. Se olharmos num balanço global, de 85 até hoje, a frota do Brasil triplicou, mas a qualidade do ar melhorou bastante. Hoje nós estamos numa segunda fase, São Paulo e Rio de Janeiro já iniciaram, de fiscalizar o veículo em uso. Para quê? Para ver se o usuário mantém aquela condição tecnológica do veículo, se ele já estragou, ou por falta de manutenção, ou por invenções que muita gente gosta de fazer para personalizar o seu carro. Essa fiscalização normalmente consegue resgatar cerca de 30% a 40% de perda nesse controle de emissões. Essa fiscalização é a inspeção veicular? É a inspeção veicular. Em termos do automóvel, do veículo leve, caminhonetes, a retirada do chumbo viabilizou o catalisador, e o catalisador viabiliza a redução de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e hidrocarbonetos. O caminhão e o ônibus, por ser um veículo mais caro, de produção menor e de durabilidade maior, e extremamente influente na inflação do país, porque todo o transporte brasileiro se baseia no caminhão e no ônibus, foi um programa mais lento. De maneira que hoje nós estamos mais ou menos com 70% de redução. E o último passo para chegar a 95% depende de um óleo diesel com baixo teor de enxofre para permitir também, como chumbo, a entrada de catalisadores também para os caminhões. Nesse sentido, a sua participação para conseguir a aprovação da Resolução 315 do CONAMA, que estabeleceu aquele prazo que venceria em 2009 para diminuir os teores de enxofre no diesel de 2000 para 50, foi uma participação decisiva. Como que vê esse adiamento para 2012 do início da obrigatoriedade da redução, da mudança da qualidade do diesel? Eu vejo com tristeza, porque a Resolução 315 nasceu num clima extremamente favorável. Ela foi proposta por iniciativa quase que da indústria e da Petrobras. O PROCONV não foi só um programa que reduziu as emissões, ele também aproximou o Brasil do nível tecnológico mundial. E esse era um interesse que pairava no ar no ano 2000.
A Resolução 315 planejou, com a devida calma, que em 2005 se desse mais um passo, 3 anos depois da sua publicação, e em 2009 chegássemos a uma etapa importante com óleo diesel bem melhor, com catalisadores, com filtros, com motores eletrônicos, também na frota diesel. Ocorre que a administração dessa fase foi ruim e não houve a implantação do óleo diesel com baixo teor de enxofre no prazo devido para que todo o Brasil dispusesse desse óleo diesel em 2009. Por causa disso, a indústria não pôde fazer os caminhões e ônibus com as novas tecnologias. Também é de sua coautoria com o professor Saldívia um estudo que ficou muito conhecido, mostrando o impacto dessa poluição dos veículos na saúde humana. O professor Saldívia costuma dizer que o Proconv já salva por dia hoje 4 pessoas, deixam de morrer por dia na região metropolitana de São Paulo. Mas seriam 14, ou seja, a gente ainda mata 10. E esse adiamento? Esse adiamento prolonga essa matança de 10 pessoas por dia por mais 20 anos. Em decréscimo, mas prolonga, chegando a um balanço, segundo ele, de 8 mil pessoas. Hoje, embora a frota de veículos movidos a diesel corresponda a quanto? 10% da frota? Sim. Na verdade, o consumo de diesel chega a metade do consumo. Sim, como são esses dados? Os veículos diesel rodam mais por questão de aplicação comercial. Enquanto um automóvel roda 10, 15 mil quilômetros por ano, um caminhão roda 50. O que já passa de 10% leva a participação da frota diesel de 10% para 25% na quilometragem anual. Mas como eles são pesados, veículos grandes, consomem mais. E se olharmos na venda de combustível brasileira, a gente confirma isso facilmente. 40 bilhões de litros de óleo diesel por ano, contra 20 e poucos de gasolina e quase 20 de álcool. Ou seja, em consumo é a metade. Mas como o óleo diesel ainda não permite a aplicação de tecnologias modernas, e a gasolina e o álcool sim, em emissões, isso chega a 90%, 80% do total. Às vezes as pessoas pensam, preocupações com questões ambientais são preocupações de ecólogos, de pessoas que vivem pensando no futuro. A sua entrevista hoje nos mostra que não é apenas uma questão ambiental, é uma questão de saúde pública. É preciso que se pense no programa ambiental como um programa de desenvolvimento. O Proconv trouxe ao Brasil uma oportunidade de elevar o seu padrão tecnológico. O automóvel, depois que cumpriu as metas do Proconv, passou a ser um produto exportável para os países de alto nível de exigência. O caminhão ainda não chegou lá, ia chegar em 2009, agora ficou para 2012. Com isso, nós perdemos a chance de ter um produto exportável mais cedo. E pior do que isso, muitas empresas que iam investir no Brasil com novas fábricas de produtos modernos, optaram por outros países porque aqui não precisou mais. Nós perdemos de todo lado quando a gente não faz a ação ambiental casada com o desenvolvimento. Quer dizer, a tentativa de fazer sozinho não dá em nada. Deixar para trás é perder desenvolvimento. E, felizmente, nós já estamos vendo alguns setores da sociedade entendendo isso. Muito obrigado, nós nos sentimos muito orgulhosos com a sua participação no nosso programa. Olha, também eu é que agradeço, eu fico lisonjeado com seus comentários elogiosos. Muito obrigado. Com dados fornecidos pelo Sempre, compromisso empresarial com a reciclagem, vamos ver agora os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade do Rio de Janeiro. Papelão, R$ 250. Latas de aço, R$ 170. Alumínio, R$ 2.300. Plástico rígido, R$ 500.
PET, R$ 1.400. No encerramento do nosso programa de hoje, a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, no interior de São Paulo, nos mostra como, ao abordar um tema ecológico, a música pode contribuir para aumentar a consciência ambiental. Participe você também do nosso programa. Envie-nos perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net ou assista o arquivo dos nossos programas no site viversustentável.net. Uma boa semana. O sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência para combater o mal. E o mal, com suas águas bravias, levar consigo o pó dos nossos dias, vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar sob a força de um temporal, e os ventos vão sufocar o barulho infernal. Os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal, vai voltar